Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje tratando sobre os distúrbios alimentares. Estamos falando sobre bulimia e anorexia. E aqui a gente vai mostrar uma foto de uma menina que ela já está num estágio de anorexia, é isso? Não, são quadros parciais, ainda não está com o quadro completo de anorexia nervosa, mas é justamente nesses quadros onde nós temos que agir, tanto sejam os pais, os familiares, amigos, tentando encaminhar a essa menina com algum profissional para diagnosticar uma possível deficiência nutricional. Ou seja, são os quadros parciais. Para ela não chegar, eu tenho umas fotos aqui absurdas, ao quadro de anorexia, que esse aqui já é um quadro de anorexia nervosa completo, completo, que às vezes precisam até de internação psiquiátrica para uma recuperação nutricional, com alimentação enteral, parenteral, com uma alta taxa de mortalidade. Bom, essas meninas aqui das fotos, as mulheres, né, tem mulheres, tem meninas, elas se olham no espelho, elas continuam se achando gordas. Elas continuam se achando gordas. É um trabalho psicológico de vários anos de tempo, a nível de fotografias, imagens, desenhos, não, para ela atualizar. Uma coisa que a gente faz às vezes é fazer o desenho corporal da pessoa, pega um papel pardo e contorna a pessoa para ela ver. E ela não se vê ali, que nem pegar de repente uma roupa e dizer isso não vai caber. Então, esse trabalho com a imagem corporal é muito importante, né? Então, assim, no que você estava falando ali dos quadros, é que querendo ou não, a gente está falando desse meio das modelos que, né, não é que é uma exigência, é um padrão que é utilizado, né? No que estava sendo dito sobre a questão do corpo de menina, quando tem 13 anos 12, e depois. 13 anos. Às vezes acontece não por ser modelo, mas não querer deixar de ser a menininha e não querer crescer. Então, o que acontece? A anorexia... Síndrome de Cinderela. Sim, a anorexia, ela dá uma deficiência, a pessoa às vezes não menstrua, por exemplo, a menina não menstrua. Então, assim, para manter aquele corpo de menina, não necessariamente porque ela se fez modelo, por questões psicológicas, e isso que tem que ser visto. Né? As questões familiares, psicológicas, o que desencadeia isso? Isso que eu queria perguntar. A questão genética, da influência da família, dos hábitos alimentares da família, isso influencia? Sim, é uma doença multifatorial, então existem fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes. Então, dentro desses predisponentes estaria o biológico, genético, às vezes quadros depressivos na família, quadros de alcoolismo na família, quadros de obesidade na família. Às vezes até a paciente começa com um quadro de um sobrepeso e começa com essa pressão da epidemia, da obesidade, a fazer uma dieta. E depois, com esse perfil psicológico muito perfeccionista, de muita obsessão, não consegue parar, como falou Michele no início, não? Não consegue, uma vez que está normal de peso, continua com essa dieta e para completamente de comer, não? Sim. E no caso da pessoa, quando a família, os amigos percebem a doença, seja a anorexia, seja a bulimia, e a pessoa se recusa ao tratamento, de que forma a família deve agir? Ela deve levar a força no consultório? Ela deve forçar a pessoa a comer? Como é que vai funcionar isso? Dependendo do estado em que isso aparece, é necessária a internação, porque, por exemplo, numa sessão de terapia, ela às vezes não tem nem energia para isso, ela não consegue nem trazer quais são os fatores que levam a isso, porque num primeiro momento não é nada claro. O que é claro é sim aquele episódio. Então, o que acontece? Levar força, não adianta, que nem o Marcelo estava falando, essa modelo, ela foi levada, a psicóloga foi uma vez e não retornou. Então, assim, tem que ter, às vezes, um trabalho da família, sim, de estar levando, de estar conscientizando aquela pessoa. Acompanhar, estar junto sempre. Acompanhar. Às vezes, a internação é necessária para quê? Para ter um cuidado de ter, às vezes, a nutrição parenteral mesmo e o acompanhamento psicológico com a pessoa e com a família. Porque tem que ter um cuidado. É que nenhuma pessoa que está numa depressão e tem uma ameaça de suicídio, a família tem que ser notificada e tem que estar acompanhando. Porque é um cuidado muito delicado que tem que ter constantemente. E a gente estava conversando até antes de entrar no estúdio, você estava falando que muitas vezes a pessoa chega ao consultório, ela nem está com sintomas nem de anorexia, nem de bulimia, ela não chega ali com esses sintomas, com essa queixa. Né, com essa queixa, mas ela chega por alguma depressão, algum estresse, enfim, alguma coisa, e que o psicólogo acaba detectando a doença. Isso também acontece? Acontece, com certeza. Acontece porque daí, claro que a gente tem instrumentos para ir percebendo o que é
por exemplo, eu comi, passei mal e tomei isso, e a gente vai percebendo nos fatores aonde que vai aparecendo o sintoma, porque o que acontece? É um sintoma de alguma coisa que está errado. Às vezes, o que pode acontecer? Ela está querendo dizer para a família, alguma coisa não está legal. É uma forma de ter atenção chamar também. Chamar atenção, exatamente. Eu acho importante esse fator psicólogo na história pelo seguinte, é mais fácil de um psicólogo detectar do que a mãe, do que no trabalho, ou seja, o que for, porque é ele que vai conseguir chegar até a menina para saber o que está acontecendo. Não, e vai chegando. Inclusive, até a gente tem um bom exemplo nessa novela, antes de acontecer esse caso da Ana, essa novela das 8 páginas da vida, ela tem um caso de uma menina e está sendo mostrado exatamente como funciona, como ela fazia. Ela comia escondido da mãe, né, induzia o vômito escondido quando chegava na mesa, mas conta também toda uma história de quando ela era pequenininha, a mãe só mandava ela comer, ela só podia comer fruta, salada, claro, ela não podia comer doce. Então, é complicado. Eu acho que a história, o fator educação é primordial. Eu não estou botando culpa nos pais, nem coisa parecida, mas assim, eu acho que começa dentro de casa. Sabe, até eu acho que também existe uma coisa importante que eu comentei lá fora antes de nós entrarmos aqui. Essa história de modelo, muitas vezes as meninas nem querem ser modelo. Mas a mãe ou o pai, mas ela é tão linda, mas ela podia ser modelo. Sabe? Então é complicado, gente. Eu não estou aqui para julgar, mas é muito complicado falar disso. Até no caso da novela, a menina não gosta de dançar balé, a mãe obriga a menina a dançar balé. É uma coisa que pode ter até desencadeado Você também. joga uma frustração sua no seu filho. Você projeta no seu filho uma coisa que você não fez. E isso vai acarretar N problemas, porque isso vai desencadear N problemas, porque é uma insatisfação que acontece e que na realidade não era aquilo que a pessoa queria estar fazendo. Porque assim, imagina você crescer, por exemplo, com uma mãe que vive dizendo, tem que emagrecer, porque tá gorda, tem que emagrecer, porque também tem assim, não um envelhecimento, mas assim, a mãe já tá ficando, né, não é a mesma coisa que uma menina, então tem toda aquela coisa. Toda aquele então, cuidado assim, a pessoa não vai se aceitar daquele jeito. Eu estou dando um exemplo no caso da pressão, os pais dizendo, mas tá gorda, tem que emagrecer. E nunca é suficiente, porque isso ela internaliza de uma outra forma. Existem pessoas que conseguem internalizar até certo ponto, chegar numa questão saudável e parar. Existem outras que não. E aí que é o sutil cuidado. Né? E quando o Marcelo estava falando do psicólogo, por quê? Porque quem está envolvido é mais difícil de enxergar mesmo. Exatamente. E às vezes tem vergonha, é uma vergonha muito grande, às vezes, que nem você estava falando, às vezes a pessoa chega no consultório e não fala diretamente disso. Por quê? É muito vergonhoso falar, por exemplo, dos episódios bulímicos. Que nem ele falou do shopping. Às vezes está num local e ter que esperar sair todo mundo do banheiro público, por exemplo, para fazer aquilo. Ou tá em casa, ligar o chuveiro, fazer... É todo um ritual e dá vergonha isso. Não é uma coisa assim, elas podem se orgulhar entre culpa, si. Né? A bulimia tem muito a ver com culpa. A culpa de comer, que pode ter associação com outra culpa. E na questão da anorexia, tem muito a questão do controle. É o controle da fome. Elas estão controlando a fome, aquilo é um orgulho muito grande. Inclusive nesses sites onde elas trocam depoimentos, incentivos, eu li que uma menina... passando um e-mail para outra, um recadinho, dizendo que ela tinha ficado, se eu não me engano, 48 horas sem comer e feliz. Eu não senti fome, não estou sentindo nada, estou super bem. O controle. Como é que funciona o organismo nesse sentido? Não, no caso da anorexia nervosa, a diferença da bulimia nervosa, quando a pessoa deixa de comer, é um quadro de desnutrição. Então, o médico nutrólogo ou médico clínico, ele faz um pedido de exames de laboratório e observa que essa pessoa, essa paciente, já está com anemia, já está com distúrbios hidroeletrolíticos, quando vomita, por exemplo, que tem anorexia que vomita. Então, já tem todo um quadro e dentro da desnutrição, existe o quadro de confusão. Então, quando você conversa com essa paciente, ela está confusa, até teria vontade de se suicidar e nem sabe por quê. É a confusão da falta do alimento. Então, nesse momento, a primeira intervenção é nutricional. Porque uma terapia, ou seja, trabalhar o psicológico com uma pessoa desnutrida não dá certo. Então, primeira intervenção na anorexia nervosa nesse quadro é justamente nutricional, que dependendo do grau, como falava a Michele, às vezes até o médico teria que fazer a internação, naquele mesmo momento uma internação, e às vezes até com alimentação enteral. Parenteral é raro que a gente utilize, mas a ideia justamente seria a nível ambulatorial e quanto antes melhor. Mas é confusão, ou seja, a pessoa está confusa, não sabe o que fala, não sabe o que fazer, está confusa, está perdida.